do livro, eu acho que o pessoal quer saber... Sem dar spoiler, né? Porque o pessoal precisa ler o livro. O pessoal quer saber, por exemplo, assim, o Amarildo sempre foi um professor de notoriedade, vamos dizer assim, precoce, né? Desde muito cedo, já ingressou no magistério e apontava, assim, para uma carreira, vamos dizer assim, próspera, nesse campo da produção literária. Você já descobriu uma paixão muito cedo pela literatura, dava aula de literatura e tal. Mas assim, só aos 45 anos, mais de 25 anos depois do ingresso na licenciatura, você publicou o seu primeiro livro. Como explicar essa demora, entre aspas? Talvez o excesso de trabalho, porque escrever um livro, você sabe, você já escreveu, você é escritor, escreve também, além de livros, outras coisas, você sabe que não é fácil, né? Não é você chegar a escrever de qualquer forma e publicar. Escrever não é fácil, ter tempo para isso não é fácil, publicar não é fácil, não é barato, né? Não é uma coisa simples. Então, talvez a falta de tempo... Na verdade, eu escrevi muita coisa que eu não publiquei. Muita coisa que eu não publiquei. Tem muita coisa a ser publicada, que está escrito, mas ainda não foi publicado. E talvez em um determinado momento, deu um start assim, eu comecei... vou escrever e vou terminar. Porque às vezes a gente começa uma coisa, um projeto... e não termina. Fica como muitas dessas que já escreveu. Eu escrevi, por exemplo, um dicionário local que eu nunca concluí, né? Que é uma coisa também que eu acho interessante, a gente registrar esse registro. Dicionário penalvês. Um penalvês aí, né? Porque o nosso amigo Flávio Braga, ele escreveu um baixadez, né? Digamos assim, um dicionário muito da Baixada. Mas de Penalva tem expressões específicas daqui, coisas assim bem típicas. E eu não concluí. E outros projetos também não concluí. Você conhece aí nessa parte de poesias, a gente escreve, já competi em alguns concursos aí, de IFMA, enfim. Mas sentar para escrever um livro, assim, não tinha tido esse tempo, ou talvez não tinha colocado isso como prioridade, porque as coisas... Quando você coloca como prioridade, você dá um jeito de fazer. Então, nesse momento, eu acho que saiu o primeiro livro, que talvez as pessoas esperassem que fosse voltada para a questão sindical, para a área educacional, mas eu preferi fazer um livro mais infanto-juvenil, até porque a gente sente a necessidade dos nossos alunos, a gente trabalha com adolescentes, com a lei 12 a 16, 17 anos, e a falta de leitura é muito grande, né? A gente... observe essa falta de leitura dessa juventude por conta da competição com outras formas de diversão, digamos assim, ou de passar o tempo. Hoje os jovens têm preferido leituras curtas, né? Leituras nas telas, de mensagem, a competição com o Instagram, com o WhatsApp, com outros meios é muito grande, né? Mas o livro ele nunca vai deixar de ter seu espaço. Mas sobre isso eu queria, sobre publicações, você já respondeu que assim não é fácil publicar e talvez não seja fácil pelos custos, né? Isso. Que eu já estou partindo do pressuposto que a obra está pronta, está escrita, agora a parte de publicação. Se é difícil escrever, porque o pobre precisa ter tempo, e tempo é o que menos o pobre tem, quem trabalha em outras funções, precisa sobreviver, né? Mas aí nessa parte da leitura, uma vez publicado, na parte da leitura, eu peço até aqui desculpa se eu estiver equivocado, mas o primeiro livro que eu tenho notícia aqui em Penalva, que foi publicado por um penalvense, aqui em Penalva, aqui mesmo, publicado, foi o Elementos, voltado para Penalva, foi Elementos para a Reconstituição Histórica de Penalva de 1985. O Terra Queimada, do Bento Mendes, eu não saberia, deve ter sido antes, nos anos 70, mas é um livro que quase não circulou em Penalva. Então não estou colocando na conta Terra Queimada, Terra Batida, Sertanejo de Nova York, que são livros do Bento Mendes. Mas aqui o Cabé escreveu em 85, o Raimundo Barros escreveu também em 85, então nós temos uma cultura recente
de publicações, né? Poucos autores publicaram até aqui. Tem o Gilmar, que também publicou Nas Terras do Bom Quidó e vários outros livros. Mas aí a gente não tem uma tradição literária. A gente não tem assim uma história favorável à educação penalvense, de grandes leitores. Você tem, até os anos 80, eu fiz um levantamento, assim, a quantidade de pessoas que sabiam ler e escrever em Penalva era muito inexpressiva. A quantidade de escola, a primeira escola de nível médio, segundo grau, é de 1975, se eu não estou enganado, que foi o Colégio São José de Penal, 76, por aí mais ou menos, anos 70. Escola de nível médio pública é dos anos 2000. Escola de nível médio pública pelo Estado, pela rede municipal foi 93, que foi o Bento Mendes, 1993. Então, a pergunta que eu quero colocar para você é o seguinte: você acha que nós estamos lendo menos ou lendo mais? Porque às vezes a gente, quando vai pegar os números, que é difícil mensurar, a gente verifica que talvez hoje se leia mais, porque tem mais pessoas leitores alfabetizadas do que nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. O que você acha? Não, eu penso que sim. A gente tem hoje um número maior de pessoas alfabetizadas, mais escolas aí à disposição da população, né, mais oportunidade nesse sentido. Se a gente comparar com o número de alfabetizados nas décadas de 70, 80 e até início dos anos 90, você obviamente vai ter um número maior. O problema é o que esse povo está lendo, né? Isso é um outro problema. É uma outra questão. O que esse povo, o que essa população, o que esse jovem está lendo, né? Eu costumo perguntar para os meus alunos, né? Eu trabalho aqui no Oliveiras Mendes atualmente com 9º e 6º ano. Quantos livros vocês leram este Pergunta ano? para o professor também. E aí, a maioria não leu nenhum, né? Alguns começaram a ler no 9º ano, 2 ou 3 alunas leram pelo menos um livro completo, mas o número de pessoas que está lendo mesmo e com qualidade na leitura ainda é pequeno, mesmo tendo esse número maior de pessoas alfabetizadas. Geralmente as pessoas leem, né, e quando necessitam de um determinado conteúdo, principalmente quem é professor, quem trabalha com pesquisa, lê o que necessita, né, mas as leituras para o deleite, né, é um número bem pequeno de pessoas que fazem isso, que tem esse hábito, né? Mas você publicou, qual foi a tiragem das Aventuras de Fito? Na verdade, assim, eu tenho um contrato com a editora, a ZT7 Editora, né? E a editora, no contrato, fez uma tiragem aí de 5.000 livros, né? 5.000 espalhados pelas livrarias do Brasil. Esses que eu fiz o lançamento em Penalva por conta própria foram só 70 livros, né? 70 livros poderiam ser mais, porque foram vendidos muito rápido os 70. Fiquei só com o meu mesmo e, enfim, e tem uma encomenda bem já generosa aí, né? Levando em consideração esses dados que a gente deu. Então várias pessoas se interessaram, me procuraram para comprar o livro. Estou aguardando essa segunda remessa de livros aí para poder atender essas pessoas que já fizeram essa solicitação e outras pessoas. Agora, a minha vontade é que não só o meu livro, mas que o município se interessasse pelos livros dos escritores penalvenses, para a gente fazer aí um projeto de leitura mais voltado para a questão dos escritores penalvenses. Tem muita coisa escrita aí, mesmo essa tradição sendo recente, mas tem muitos livros interessantes, né? Recentemente, alguns lançamentos, como a professora Marlene Silveira lançou um livro de poesia, o Zeca Melo lançou um livro recentemente também sobre figuras penalvenses aqui, sobre histórias do município de Penalva, e outros escritores já anteriormente escreveram, como Raimundo Balbi, o próprio Adonai, né, o nosso amigo Ivaldo Castelo Branco. Então tem publicações
interessantes aí, né? Mas aí o município precisa ter interesse, né? Incluir... Dava para fazer uma feira literária. Dá para fazer, sim. Nós temos agora a Academia Penalvense de Letras, Artes e Letras, né? E a academia, na minha opinião, ela precisa também fazer esse trabalho de ter uma agenda, né? Como outras academias têm, para valorizar essa questão da produção local. E também que o município possa incluir no seu hall de livros, os livros dos escritores penalvenses. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma conta ligeira. Você tem... A tiragem foi de 5.000, você pegou 70 livros para vender em Penalva e o pessoal pode comprar pela internet também, né? Exatamente, tem várias plataformas. Então, assim, eu não tenho notícia de que alguém já comprou pela internet aqui em Penalva, mas é possível, né? Mas vamos pensar, 70 livros já estão espalhados em Penalva. Sim. Desses 70, você obviamente já recebeu alguns feedbacks. Sim, tipo assim, sim. Eu já li, gostei disso, gostei daquilo e tal. Você acha que metade já leu? Eu espero que sim. Eu recebi feedbacks de algumas pessoas. Eu já li. Alguns eu já li, já fiz algumas As críticas é natural, é importante, na verdade. Tem algumas questões de pequenas falhas, por exemplo, lá nos capítulos no 6, 7 e 8, que está com o X ao invés do V na frente, né? Mas não teve problema em relação ao conteúdo. É só um númerozinho lá em cima. Na biografia tem uma falhazinha também lá foi na hora da impressão. Mas enfim, eu recebi alguns feedbacks do ponto de vista do conteúdo, né? Então as pessoas acabam se identificando com algumas passagens aqui, histórias que ouviram contar. E o livro também, porque o medo do FIT é muito grande, né? Tipo, espalhado aqui pela região. Desperta curiosidade e medo. Mas só que assim, o livro, ele é leve nesse sentido. Ele coloca FIT numa posição... Um FIT adocicado. Adocicada, digamos assim. Você domesticou o FIT. Digamos assim, que é um FIT domesticado, ali é um FIT mais... herói do que vilão. Você domesticou o FIT e demonizou Mouros. Mas a gente vai entrar já nessa questão. Mas assim, 5.000 livros, 2.000, 3.000 pessoas já é uma expectativa boa, né? Nessa competição grande, quando você recebe o feedback porque muitas pessoas compram às vezes, botam na estante, e às vezes vai ler daqui a 1 ano, 2 anos, no momento oportuno. Vou fazer um trabalho sobre literatura e tal, aí entra o FIT. Mas assim... já é um número expressivo. Você, em um evento, rapidamente, eu estava lá, vi a fila, o pessoal comprando bastante. Então, e também tem muito a ver também com quem é o autor, né? Você é uma pessoa conhecida na cidade, conhecida em várias partes do estado do Maranhão. Então, isso ajuda, porque tem muito essa coisa de quem está falando, quem está escrevendo. A sociologia explica isso com Bourdieu, com essa turma aí. Mas, assim... ser lido na sua terra, já de cara assim, na primeira semana ou segunda semana, por 50 pessoas, é um número bastante expressivo, considerando que nós já conversamos, né? YouTube, WhatsApp, etc. Mas então, e ainda tem expectativa de tiragem logo, quer dizer, 5.000 foi para começar, né? Pois e essa é uma questão que você falou da venda pela internet. A venda pela internet tem a dificuldade, além de ser um pouco mais caro, tem o frete, né, que dificulta, né, as pessoas comprarem pela internet. Lá na Amazon, por exemplo, é R$ 39,90 o livro, a gente tá vendendo por 30 sem frete. Lá tem um frete de 20 e poucos ainda, então dificulta um pouco, mas só estando nas livrarias à disposição pelo Brasil já é uma coisa bem interessante. Muitas pessoas não vão comprar só FIT, eles compram um pacote e aí se olha o livro, gosta da capa e tal, nem conhece a história, nem eu nunca... o título é bom. As Aventuras de FIT, o Guardião do Olho do Tocoeiro. Esse cartão de apresentação ficou bom. Ficou bom. Aí eu tive uma pergunta do Marden, o Marden perguntando se era tucueiro ou tucuzeiro, tucunzeiro, né? Porque algumas pessoas chamam. Olha, eu quis preservar essa questão da fala local.
né? Porque aqui a gente chama muito tucueiro, né? E se a gente chama, é o que a gente chama. Exatamente. Porque quem dá nome às coisas são as pessoas exatamente, que conhecem. Exatamente. Se a gente chama tucueiro, é tucueiro. Mas alguns chamam tucunheiro, né? Ainda tem um... exatamente. Tucunheiro. E aí aqui tem que tomar cuidado que aqui é tucueiro, né? Mas muita gente chama assim. Eu aprendi tucunheiro. Ainda tem 2 N's aqui, porque às vezes é tucum. Né? Enfim... Mas, Amarildo, o livro já é um sucesso, sem dúvida, e já demarcou uma posição não só na literatura penalvense, mas na literatura penalvense, na literatura maranhense e, talvez, na literatura brasileira. Aí tem outras questões, professor, da própria editora. Eles participam praticamente de todas as feiras e salões de livros que existem pelo Brasil. E em todas essas feiras, a gente pode estar presente, né? Inclusive... a editora questionou sobre a possibilidade de eu estar na Feira do Rio de Janeiro agora no início do ano, acredito no mês de março. A vontade é grande, só que a editora ela não banca os custos, ela banca os custos do stand, do local e tal. Você pode expor, pode estar lá participando. Se tiver as condições financeiras, estarei na do Rio de Janeiro. Na do Rio de Janeiro. Na Flip lá de. Acredito que sim, eu acredito que é no mês de março ou maio, né? No interior do Rio, como é que é o nome? Paraty? Paraty? Eu acho que sim, que é de Paraty. Eles vão Mas estar lá eu acho importantíssimo você estar lá. O autor estar nessas feiras é muito importante. Marildo, mas assim, eu já como sou da região.